Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast WR na Rede. E esse é o segundo episódio de uma série, de um quadro muito importante, em que conversamos com ex-alunos WR que hoje são profissionais de impacto. E é um prazer muito grande trazer aqui o doutor Cristiano Sarquis. Fala aí, Cristiano. Prazer é todo meu, doutor professor Adriano, estar aqui nesse podcast hoje para a gente poder conversar um pouco sobre a minha história, sobre como o WR impactou na minha evolução profissional e trazer um pouco aí de conhecimento para vocês também sobre a parte cognitiva e de estudos que eu costumo falar muito hoje nas minhas redes sociais, principalmente. Importante demais, né. Você terminou o terceiro ano e já passou direto, né. Foi em que ano? Eu fiz WR de 2014 até 2016. Meu primeiro ano foi em 2014, terceiro ano em 2016, passei direto. 2014, 2015 e 2016. Inclusive nós temos uma foto aí, né, lá do início, 2014. O pessoal aí tem a foto aí de quando ele entrou. Olha só. Ah, aqui a foto da sua esposa, né, Minha que estudou esposa. aqui também. Exatamente, minha esposa Luísa Hall, que hoje é Luísa médica Hall também, é médica também? e nós nos conhecemos no WR e casamos ano passado, em outubro do ano passado. Poxa vida, ano passado vocês se casaram. Quer ver? Ele trouxe mais algumas fotos aí pra gente ver. Olha só. Ah, e a foto do primeiro ano, ó. Esse foi exatamente o primeiro dia de aula do WR, professor, dia 20 de janeiro de 2014. É um ritual de passagem praticamente, né. Primeiro dia de aula aqui no WR 2014. Tá lá no seu Instagram? Tá lá no meu Instagram, E qual que é o nome do seu Instagram? cristiano.sarquis. Cristiano.sarquis. Vai mais uma, vai mais uma. E aí? Esse foi o dia que fui aprovado. Eu havia tido algumas aprovações anteriores no segundo ano do ensino médio, mas decidi No seguir o segundo caminho. ano você passou na Unirv, né? Passei na Unirv para medicina e decidi seguir, normalmente o terceiro ano. No final do terceiro ano eu fui aprovado novamente na Unirv. Essa foto aí especificamente foi do dia que saiu o resultado da Unirv de medicina. E depois passei na União Evangélica também e fui convocado no Enem, lá na Universidade Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Poxa, muito legal, muito legal. Tem mais uma aí? Tem um vídeo, né? Olha aí que legal. Isso aí eu participando do show de talentos, professor Adriano. Foi uma das memórias mais vívidas que eu tive durante a minha passagem pelo WR. Fiz muitos amigos bons, amigos que perduraram até hoje. David Robson, Isaac, estava lá o professor Tasso, na época o professor Silvio. Muita gente aí para compor essas emoções, né, essas memórias. Puxa vida, isso é interessante, né. E aí, puxa, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. De que forma o WR fez parte da sua vida? Do que você se lembra? Uma história legal, algum professor, algum colega? Claro, poxa, você se casou com a ex-colega aqui da escola, né. Claro que não tem como negar que o WR fez parte aí da sua história, mas o que que mais você conta? Professor, eu acho que o WR ele foi o início de uma trajetória nos estudos que foram um gatilho para que eu conseguisse desenvolver tudo aquilo que eu desenvolvi de conhecimento nos estudos. Então, eu me lembro bem do Rubão, na época ele fazia oração todos os dias, puxava muito a orelha da gente, né. A gente durante a oração a gente escutava uns puxões de orelha, mas ele foi muito essencial no sentido de que ele deixou bem claro pra gente que antes de qualquer exercício, questão, a gente precisa ter uma base sólida. E isso eu levei comigo durante um bom tempo, até na residência médica, e fui aperfeiçoando essa teoria do Rubão, que na verdade se comprovou muito mais uma ação prática do que uma teoria de fato. Então, nos estudos, o WR ele foi essencial para minha evolução e também na parte de relações interpessoais com amigos que eu fiz muito bons, amigos que perduraram durante um bom tempo, e a relação com a minha atual esposa, que eu conheci também no WR. Então, o WR acrescentou, em diversas partes da minha vida, em diversos contextos, eu sou muito grato por tudo aquilo que eu vivenciei aqui neste colégio, Sua irmã estudou aqui também, também. primos também, né. Primos, Muita gente. Gabriel Hanna, a Luísa Hall, que é minha esposa, também foi aluna, a Larissa Mendonça, que é minha irmã, também foi aluna, se não me engano, em 2018, por aí. É, a Rafaela,
né, Vai como ela, você minha falou, prima também, irmã do Gabriel. irmã do Gabriel, puxa, muita gente aqui, o que é muito importante, né. Mas uma coisa muito interessante sobre a sua história e que tem que ser contada, é que você é médico, é professor do pessoal aí para o pessoal que vai dar aula para o pessoal que vai fazer residência, é guitarrista, toca na igreja. Como é que é constituir essa identidade múltipla? Me fala um pouco sobre isso aí. Pois é, professor, à primeira vista parece ser até um pouco paradoxal, né, um médico guitarrista que toca na igreja, mas eu acho que são esses pequenos elementos que compõem a minha personalidade. E eu acho interessante porque cada um desses aspectos da minha vida acrescentam em muito em como eu me tornei um profissional que eu sou hoje. Então, a música ela me ajudou no sentido de que, além de todos os aspectos neurofisiológicos envolvidos, na aquisição de memórias que a música proporciona, ela também é ela proporciona um ambiente social que vai te facilitar com que você desenvolva as suas relações no dia a dia. Então eu consegui me abrir mais com as pessoas pela música. E, impressionantemente, depois que eu decidi tocar na igreja, eu me aproximei mais da religião. Então a música me levou à religião, que também é algo importantíssimo hoje na minha vida. E então tudo foi se conglomerando para que eu tivesse essa evolução e esse crescimento de personalidade que eu tive ao longo desses últimos anos. O que é muito importante, sem dúvida alguma. Até porque nós estamos vivendo uma época que vamos chamar de pós-industrial, vai. Durante o período industrial, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, houve essa ideia de que nós temos que ser especialistas. Temos que ser especialistas. Quanto mais especialista você for, melhor. Só que, nas últimas décadas, tem se percebido que ser especialista não basta mais. Por isso que hoje fala-se muito da formação em T. Quer dizer, você tem que ter aquela formação vertical, ser especialista, mas tem que ter esse conhecimento do todo. E quanto mais elementos, além da sua especialidade, você tiver para se conectar, melhor. É a chamada formação em T. Você concorda que nesse mundo repleto de informações, nesse mundo em que a inteligência artificial se desenvolve absurdamente, quem não tiver essa capacidade de fazer intersecções entre áreas diferentes, vai ser mais facilmente substituído? Você não acha que é assim? Absolutamente, professor. Inclusive, a gente percebe muito isso na medicina. Uhum. Na época que eu entrei na faculdade, muitos colegas fazem questão de apagar da mente conteúdos como física, química, matemática. Só que desde cedo eu consegui perceber que essas disciplinas, elas entremeiam toda a ciência médica. Então a física ela é importante, por exemplo, para entender o mecanismo da hemodinâmica, da pressão arterial, de como é que funciona o funcionamento de bomba do coração. A química também, absolutamente, presente ao longo das reações bioquímicas que acontecem no corpo, beta-oxidação de ácidos graxos, tudo isso envolve química orgânica. Então, assim, eu acho que é imprescindível que uma pessoa que queira se tornar um bom profissional na área médica, em qualquer outra área, no direito, na engenharia, que ele aprenda a fazer essa intersecção de conteúdos que ele já viu no passado com conteúdos que ele está vendo agora. Então acho que esse conhecimento universal ele é essencial. E uma outra coisa interessante que nós temos que lembrar, fundamental, é que nós não temos que estudar matemática só por causa daquela questão em si. É porque ao estudar matemática, você aprende a pensar de um jeito e encontra soluções de maneira que de outra forma você não encontraria. Você não vai para academia fazer bíceps só porque você vai ficar fazendo esse movimento no dia a dia. Claro que não. É porque esse movimento vai te dar capacidades para executar outros movimentos. Então, ao entender melhor matemática, você desenvolve um raciocínio lógico muito mais produtivo. Então, é muito importante que nós entendamos isso, que quem nos ouve entenda isso. Ao estudar matérias como literatura, matemática, língua portuguesa, você não está focado apenas no conteúdo, o que você vai mais, assim, o que você vai levar para a sua vida toda é muito mais o aprendizado do jeito de pensar.
Eu não leio Machado de Assis para ficar discutindo se Capitu traiu ou não Bentinho. Não é o conteúdo, é que ao ler Machado de Assis, eu entro em contato com a sintaxe, com uma linguagem tão sofisticada, que eu aprendo a pensar conteúdos mais complexos. E é fundamental que as pessoas entendam isso. A gente não estuda só por causa do conteúdo, do assunto. Nós estudamos porque aquele conteúdo vem numa embalagem sofisticada, numa linguagem que estrutura melhor a minha cognição. Os meus caminhos, por exemplo, sinápticos. Inclusive, você fala muito sobre isso, né? Exatamente, professor. Sobre neurociência, sobre aprendizado. Como é que é isso? Pois é, o circuito neuronal que envolve a aquisição de novas memórias e a perpetuação dessas Ou memórias seja, desculpa interromper, a memória é um caminho, né? é um caminho. É É um um caminho. conjunto de conexões neurais que existem ao longo de todo o córtex cerebral, de todo o cérebro, que compõem, durante esse caminho, eh, possíveis memórias que vão ser armazenadas e memórias que vão ser descartadas. Isso depende muito da situação que o indivíduo está vivendo, qual que é a importância daquela memória para o indivíduo, mas isso que você falou, professor, de conseguir integrar as áreas do conhecimento e áreas do conhecimento que você teve contato lá atrás servirem como base para o que você está desenvolvendo hoje, encontra respaldo neurobiológico na função cerebral. Por quê? Quando a gente estuda algo, a gente nada mais está fazendo do que lidando com um problema. O problema ele está diante da gente, a gente precisa encontrar uma solução. O grande aprendizado ele vem através da solução de problemas. Quando a gente vai em busca das respostas, esse processo ativo de buscar a resposta faz com que a gente comece a criar esse caminho neuronal. Mais para frente, daqui 2, 3 anos, 5 anos, quando a gente for estudar outro assunto, a gente vai utilizar essa mesma base, essa mesma circuitaria neuronal para conseguir complementar e criar novas sinapses. Então, é por isso que a literatura ajuda você a ter uma relação médico-paciente muito boa, porque você consegue ler nas entrelinhas aquilo que o seu paciente está te falando. Então, é por isso que a química consegue servir como base para que você entenda por que, que o paciente diabético tem que usar insulina, qual que é o mecanismo da insulina. Então, tudo isso é uma rede conectada de sinapses neuronais, neurológicas, que vão compor sua memória a longo prazo. E dessa forma, quem só entende, voltando ao Rubão, quem só decora sem entender, cria um emaranhado bem pobre em relação às essas redes neuronais, né. Quanto mais você entende, quanto mais intersecções você faz, entre aspas, mais inteligente você fica. Com certeza. E, inclusive, existe uma explicação bem robusta na ciência, que é o conceito de potenciação de longa duração. Traduzindo isso para quem não estudou ainda ciências médicas, neurociências, o que acontece é que assim como o músculo, quando você treina na academia e vai hipertrofiando esse músculo, o seu caminho neuronal acontece da mesma forma. Porque é como se você tivesse o tempo todo bombardeando aquele caminho neuronal com novos estímulos, e isso favorecesse com que mudanças estruturais dos neurônios aconteçam de forma gradual e tornem esse caminho mais robusto, mais concreto, mais bem consolidado. Então, quanto mais você treina, quanto mais você resgata as suas memórias, quanto mais você entende as coisas e busca soluções reais para os problemas que estão acontecendo, mais forte vai ficando esse caminho neuronal e, consequentemente, a hora de você resgatá-lo lá na frente, durante sua prova, durante uma consulta, qualquer que seja a situação que você seja confrontado de novo com o mesmo problema, você vai ter maior facilidade para resgatar, fazer a evocação dessa memória. Ah, e existem alguns preconceitos em relação a estudar e a aprender. Por exemplo, olha que coisa interessante, o Joãozinho tem 6 anos e está lá na alfabetização. Aí o Joãozinho gosta demais do tio. Aí o tio pergunta assim: "Joãozinho, meu querido, você gosta mais de português ou de matemática?" E o Joãozinho pensa ali, na alfabetização, na primeira série, o seguinte: "Acabei de fazer a minha primeira prova. Eu tirei 9 em português e tirei só 6 em matemática." Aí o menino diz: "Olha, de acordo com a minha larga experiência aqui no fundamental, eu sou péssimo em matemática, tirei 6 em matemática, mas eu sou bom em português." Aí o tio fala assim: "Puxa vida, você puxou o seu tio, eu também sou horrível em matemática." E se esse menino acreditar que ele é ruim em matemática,
ele não vai mais estudar matemática como deveria, é o que acontece normalmente, até porque ele quer se parecer com o tio, né. Sim, Se ele ama o tio, ele quer ter inclusive os mesmos defeitos do tio, porque ele quer se parecer com o tio e ser ruim em matemática é uma forma de ter a aprovação do tio. com E se esse certeza. menino estudar matemática de qualquer jeito, depois de 10 anos, entrando no ensino médio, realmente ele vai ter uma dificuldade enorme em matemática. Ou seja, esse preconceito atrapalha muito essa constituição cognitiva, né. Porque se a pessoa acha: "Puxa, eu sou muito ruim nessa matéria", mas se ela insiste, ela acaba melhorando muito. É um exercício. Você falava do músculo, porque as pessoas têm esse preconceito de achar que elas já nasceram ruins para uma determinada matéria, e a coisa não é bem assim, né, ela é construída. Construída e treinável. Então, assim, a gente tem que, se distanciar um pouco desses preconceitos, dessas ideias preconcebidas de que a gente não consegue, que a gente não pode, porque neurobiologicamente falando, é muito improvável que uma pessoa não aprenda um assunto. Se ela sentar e realmente tiver um método adequado de estudos, eu costumo dizer que qualquer pessoa aprende qualquer coisa. Isso é um fato. Se ela vai se tornar boa o suficiente para ser uma referência na área, já é outra coisa, mas que ela consegue aprender, ela consegue. É, e ninguém está negando que é genética, né. É claro que algumas pessoas têm uma predisposição maior, claro, ninguém está Sim. negando isso. Mas muitas vezes isso é usado também para a pessoa falar: "Ah, não vou nem aprender mesmo", e acaba, se prejudicando nesse sentido. Ah, e dentro dessa questão da cognição, dos caminhos neuronais, como é que a música entra nisso? Pois é, isso é muito interessante. A música, ela ativa diversas áreas do cérebro e, claro, obviamente ela entra pelo córtex temporal, que é o córtex auditivo primário, e ela vai integrar o que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico, professor, é um sistema do sistema nervoso central, ele é como se fosse um conjunto de estruturas que apresentam uma intersecção entre memória, emoções e olfato. Incrível que pareça, o olfato ele está De muito certa forma, a relacionado. memória é um padrão, né. É um padrão. E quando você tem essa circuitaria límbica funcionando adequadamente, com estímulos adequados de música, de estímulos visuais adequados, você potencializa a consolidação dessas memórias. Então, tudo que tem de input no seu cérebro vai ser integrado no sistema límbico e vai interferir na consolidação ou não daquela memória que você está vivenciando. É Por isso que algumas pessoas gostam de estudar com música. É por isso que a memória a gente memoriza uma letra enorme de uma música, porque ela está atrelada a um ritmo. Com certeza. Você ativa áreas do cérebro que interpretam a parte harmônica e rítmica da música e associam com a letra, que é a parte mais cognitiva literal, que Aham. as pessoas costumam decorar. Então, é muito interessante como não só a música, mas qualquer outro estímulo artístico tem o potencial de melhorar a retenção da memória a longo prazo. E é interessante porque a arte cria novos caminhos neuronais. Por quê? Porque todo mundo sabe o que é amor, todo mundo sabe o que é fogo. Mas quando Camões escreve que o amor é fogo, a metáfora cria uma nova forma de saber o já sabido. Isso do ponto de vista da arte, essa nova forma, a forma estética de saber o já sabido, do ponto de vista neuronal, seria um novo caminho sendo criado, Exatamente. o que traz um prazer, né. Então a metáfora cria novos caminhos de acordo com a neurociência, o que é significativamente importante. Ah, Freud fala muito sobre essa questão do inconsciente da arte, e de como nós guardamos no nosso inconsciente elementos estéticos, padrões, músicas, cheiros, o que é bem interessante, né, porque muita gente acaba achando que a neurociência, quer dizer, as descobertas dessas características humanas a partir de processos orgânicos, elétricos, que isso estaria desmentindo a ideia de inconsciente, pelo contrário, Muito pelo contrário, estão confirmando, né. com certeza. E o inconsciente, ele é a parte que a gente não consegue palpar da estrutura biológica e neurofisiológica que existe. Então, é até difícil a gente definir, né, professor Adriano? Onde que está a Sim, alma do indivíduo? sim. Onde que está a consciência do indivíduo? A gente não consegue, não existe uma área do cérebro que você fala assim: "Aqui está a consciência, aqui está o poder decisório do indivíduo". Não, a gente sabe que existem áreas que se comunicam para que isso seja possível, mas um lugar físico, isso não existe.
Então é interessante a gente pensar dessa forma, até porque durante a preparação para as provas de vestibular, de residência médica, qualquer que seja a prova, muitas vezes a gente está acostumado, né, professor, a reproduzir padrões que nós já estamos acostumados há muitos e muitos anos, como se fossem a verdade absoluta. Então, às vezes, a gente se fecha para novas ideias, novas metodologias, justamente por entender preconceituosamente que essas ideias elas atrapalhariam o nosso estudo. Na verdade, elas vão potencializar e ajudar muito a consolidação de memória. Com certeza. E esse negócio aí de estudar ouvindo música, como é que é isso? Tem algumas pessoas que têm facilidade em estudar ouvindo música, outras já nem tanto. Eu, por exemplo, não gosto de estudar ouvindo música, mas conheço pessoas que gostam e até rendem mais, porque depende muito de qual que é o padrão sensorial daquela pessoa. Então, existem pessoas que conseguem integrar de forma mais fácil estímulos auditivos com estímulos visuais. Tem pessoas que não, são muito mais visuais, gostam de ler apostilas, gostam de já outras pessoas não, elas têm um raciocínio lógico, matemático muito mais apurado. Então elas vão dar muito mais certo com questões, flashcards, etc. Então, de acordo com o padrão da pessoa, a gente consegue definir, mais ou menos qual que seria a metodologia, a ferramenta mais adequada para ela utilizar predominantemente durante os seus estudos. E normalmente quem gosta de estudar ouvindo música, ou é porque a música não tem letra, uma música clássica, por exemplo, ou então porque é uma música que, ainda que tenha letra, seja uma música que a pessoa já ouviu demais. Então ela não precisa prestar atenção na letra. Exatamente. Porque se for uma música nova, com a letra nova, aí ela vai prestar atenção na letra e não vai prestar atenção no que ela está estudando, né. O que é bem interessante. A música ajudaria a estudar justamente quando é aquela música já conhecida, que tem um padrão já conhecido, e isso acaba, de certa forma, abafando os outros ruídos, inclusive de pensamento, né. Exatamente. E música clássica ajuda muito nisso também, né. Existem estudos, existe até um livro que foi publicado sobre isso, que chama Neurociência e a Música Clássica. Depois eu posso até passar o autor Legal. especificamente. Ele fala sobre a importância da música clássica em ativar diversas áreas do cérebro que estão relacionadas com a memória de longo prazo, e por não ter letra, a música clássica ela é a mais ideal para esse contexto, né. E justamente, se você for ouvir um rap aí, por exemplo, um rap durante o estudo, você não vai conseguir concentrar. Até porque a atenção, ela tem que ser dividida entre 2 coisas, né. A Sim. atenção, ela é muito mais relacionada ao córtex pré-frontal, que é esse córtex que nós temos aqui logo na frente do cérebro, né. E esse córtex pré-frontal, ele não consegue muitas vezes dividir a atenção em muitas coisas. Mulher tem mais facilidade para isso. Já viu que a mulher ela consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. O homem já tem uma atenção muito mais unidirecional, mais focalizada. Então, evite utilizar músicas com muitos estímulos durante seus estudos, se você for utilizar música. É, o que é bem interessante, até porque, no caso, por exemplo, da mulher, ela muda o foco muito rapidamente. Não é nem que ela presta atenção em várias coisas, né, porque ela tem uma capacidade de oscilar o foco Exatamente. muito Muito rápida, rapidamente. o que é extremamente interessante, essa coisa da música. E quer ver uma coisa que eu acho interessante? É que nós criamos a escrita, o ser humano criou a escrita, criou a imprensa, os livros, e nós lemos muito, ainda que seja entretenimento, ainda que seja o WhatsApp. Mas antigamente, voltando à Grécia Antiga, o conhecimento era passado de geração para geração de forma oralizada e de forma cantada. Ou seja, não tem como separar o ser humano da música, né? Não Não tem. tem como separar o ser humano da música, essa ideia de padrão, de ritmo. Por exemplo, cada língua tem um padrão. O português é uma língua, um padrão rítmico. O português é uma língua muito paroxítona, porque tem muitas palavras cuja sílaba tônica é a segunda de trás para frente. O francês é muito oxítono. A sílaba tônica muitas vezes é a última. O inglês é muito proparoxítono. Cada língua tem um ritmo, Um padrão claro, um específico. padrão. Agora, olha que interessante. O grego antigo, e muita gente gosta de falar disso, o grego antigo não tinha bem uma sílaba tônica. No lugar de a sílaba ser tônica, ela era longa. Consequentemente, os gregos falavam já cantando. Que legal. Então, essa ideia de que as línguas mais antigas, e principalmente aquelas que não têm escrita ou que têm um acesso limitado à escrita, eram cantadas. Por isso que o gênero épico antigamente era cantado, o teatro era cantado, tudo era cantado. Sim. A escrita
nota é que foi fazendo com que, entre aspas, perdêssemos um pouco essa ideia de já falar cantado. Ou seja, confirmando a partir de uma outra informação que você já disse, não dá para separar a nossa cognição da música, né, do Não tem ritmo. não tem como. E algo interessantíssimo é que, durante esse processo de descoberta da neurociência, eu vou até usar um exemplo da língua mesmo. Eu costumo usar muito esse exemplo com meus alunos. Quando você vai aprender uma língua nova, vamos supor que você vai viajar para a Alemanha. Você não sabe falar nada de alemão. Você chega numa padaria e precisa pedir um pão em alemão. Você gostou do pão e quer comer um pão. Só que você não tem ideia de como é que você vai fazer isso. Inicialmente, o que que você vai fazer? Você vai começar a observar as pessoas conversando entre si, conversando com o padeiro, assimilar os fonemas, formar as palavras, depois as frases e, por fim, conseguir pedir o seu pão. Isso vai levar um tempo. No começo você vai apontar, você vai usar gestos para conseguir a linguagem não verbal, que é importantíssima também, né, para poder conseguir aquilo que você quer, mas o problema, ele está diante de você. Quero pedir um pão alemão. E é diante desse problema que a gente vai em busca das respostas. Na vida e nos estudos não é diferente. Na prova de vestibular, o problema, ele é um problema fictício, que foi inventado pelo examinador. Sim. Mas você está diante de um problema. E sempre que você tiver diante de uma questão, a dica que eu dou é sempre tente buscar nessa questão os elementos que você acha essenciais para que você entenda aquele assunto. Qual que é a ideia? A ideia é que você explique aquele conteúdo para alguém, como se tivesse um amigo na sua frente, e você tivesse que explicar aquela questão por inteiro. Se você conseguir explicar, perfeito, está dominando o conteúdo, domina o assunto, resolve a questão, vê o gabarito, se quiser ler o comentário, passa para a próxima. Mas se você não entender aquela questão, aí é quando você tem que realmente buscar o conhecimento. Então, esse processo ele tem que ser absolutamente progressivo e ativo. A pessoa tem que ir em busca da resposta. E esse ir em busca, ele existe uma explicação neurofisiológica para isso também. Quanto mais a gente aplica esforço cognitivo naquela atividade, mais os circuitos neuronais vão se formar com rapidez e com eficiência. Então, existem até técnicas de revisão que utilizam desse princípio. Por exemplo, o Active Recall, Free Recall, que é uma forma de você evocar memórias de maneira ativa. Sempre que você estiver diante de uma questão, interprete-a como sendo um objeto de estudo e não como uma forma de avaliar seu conhecimento. Né? Grande parte das pessoas fazem isso, elas resolvem provas querendo saber qual que vai ser o resultado final, quantos porcentos que eu fiz de acerto, quanto que eu tirei nessa prova. E esse não é o objetivo, você tem que utilizá-lo como se fosse uma ferramenta de aprendizado real. E quando você fala sobre o aprendizado, usar a questão para aprender, há uma coisa que acontece muito na gramática, na literatura também, e eu acho que acontece na medicina também, que é o seguinte: para você se aprofundar e entender, você tem que ter primeiro uma noção do todo, para depois você se aprofundar nas partes. Sim, Porque se você não tem essa noção do todo, você fica muito perdido. muito Em perdido. gramática, por exemplo, acontece muito o seguinte: o aluno fica no ensino fundamental 3 meses, por exemplo, no ensino médio também, mas, eu vejo isso muito no fundamental, ele fica 2 meses vendo os verbos, Uhum. aí depois ele vai estudar os advérbios, aí ele fica um tempão vendo os advérbios e já esqueceu os verbos. Então, essa ideia de ficar estudando a parte, sem ter a noção do todo, faz com que a pessoa decore muito e entenda pouco. Com certeza. Isso acontece muito, principalmente nessas áreas em que há muitas informações. Eu sempre gosto de falar que estudar algumas matérias, e eu acredito que aconteça com a medicina, é como resolver aquele quebra-cabeças de 5.000 peças. Puxa, você tem que dar uma olhada na imagem do todo que você quer formar, achar as bordas, ir juntando para depois ir montando peça a peça. Tem uma galera que quer montar o quebra-cabeças sem nunca ter visto a imagem do todo. E aí fica na tentativa e erro, e isso dá aquela sensação de que você não progride nunca, porque você não tem o esqueleto. Isso que você falou agora há pouco, de estudar e pontuando a questão do conhecimento é muito importante, porque é colocar esse esqueleto do todo para ir preenchendo, né. Primeiro a estrutura da casa, para depois ir preenchendo com as paredes e
construindo aquilo que tem que ser construído. Você percebe isso na medicina? Com certeza. A gente, durante o estudo da medicina, a gente divide o curso de medicina em 3 ciclos, basicamente. Ciclo básico, ciclo clínico e internato, que é o Hã. último ciclo dos 2 últimos anos do curso. O que a gente percebe? Que a pessoa que não tem uma base sólida do ciclo básico, vai ter muita dificuldade nos próximos 2 ciclos. Então, muita gente entra na faculdade, inclusive isso é uma dica para quem vai entrar na medicina agora e vai prestar para medicina, não negligencie as ciências básicas, porque elas são a base que o professor Adriano falou, para construir o seu conhecimento clínico em cima. Bioquímica, histologia, fisiologia, anatomia, tudo isso vai compor essa estrutura básica, esse alicerce, para que você construa um raciocínio clínico mais para frente. O que grande parte das pessoas faz? A grande parte das pessoas tende a negligenciar essas partes básicas e querer estudar logo o diagnóstico e tratamento. E não é assim que funciona. A gente sabe que o diagnóstico ele está totalmente correlacionado com a interpretação fisiológica e anatômica que você dá daquele caso. Então, sempre que você for pensar na literatura, a mesma coisa. Como é que você vai interpretar um texto se você não sabe o mínimo, o básico de gramática, né? Então, o conhecimento ele é integrado e exige um pré-requisito. E por isso é tão importante o conhecimento teórico, o estudo teórico de primeiro contato. Antes de você partir para questões, partir para um desafio mais objetivo, você tem que ter uma noção de por onde que você vai. Porque senão você fica completamente perdido e isso até te desestimula a estudar. Se você pegar dentro de medicina, existe um tema, professor, que é vasculite. Um tema que é muito espinhoso para grande parte das pessoas, bem difícil. Tem gente que já vai direto para a questão. Não faz sentido. Você tem que ter uma base teórica, assistir uma videoaula, ler um pouco sobre o assunto, para depois conseguir transitar pelas questões. Agora, se for um tema que você já está tão acostumado a estudar, por exemplo, tem gente que tem facilidade com biologia, por exemplo, sabe sobre botânica, sabe sobre zoologia, e aí você vai pegar uma questão sobre zoologia, já tendo estudado bastante sobre esse tema. Pode ser que você lide melhor com essa situação, você consiga transitar melhor durante os seus estudos nesse tema. Então você tem que ir sentindo aos poucos o que você precisa aprofundar mais em termos de teoria e o que não, você consegue seguir daí para frente com questões e com testes mais objetivos, né. E por falar em testes, você dá aula para quem vai fazer a prova de residência, né. E puxa vida, já passou em várias residências, já foi aprovado e 18 vezes em primeiro lugar. Como é que é isso? Pois é, professor, foram 27 aprovações, 18 delas em primeiro lugar, várias especialidades, neurologia, psiquiatria, neurocirurgia, oftalmologia, otorrinolaringologia, radiologia, diversas. E isso inclusive, aconteceu por um momento muito difícil que eu passei na minha vida. Depois que eu formei, eu me encontrei numa crise existencial. Eu não me sen eu sentia que eu não gostava da medicina assistencial, de atender pacientes, ambulatório, enfermaria, UTI. UTI era um ambiente que me deixava apavorado. Eu ficava completamente desnorteado em pensar em um paciente grave. E eu percebi que essa evitação, ela era muito mais um medo do que um despreparo em termos de teoria, porque eu era muito bem preparado, durante a faculdade inteira eu fui muito estudioso, formei com média de 9,2 do curso inteiro. Então, quando eu percebi que eu estava diante de uma situação que me impedia de progredir enquanto médico assistencialista, eu tomei a decisão de seguir para a área educacional, que é o que eu realmente gosto de fazer. Eu ensinava a minha atual esposa, eu ensinava química orgânica para ela aqui no corredor do WR, sentado naquela escadinha próxima à sala de estudos. Eu ensinava física, dava aulas de física voluntariamente para os alunos do primeiro ano, quando eu estava no segundo, então eu sempre gostei muito de ensinar. E nessa época, quando eu formei, eu decidi seguir para educação e mexer só com educação. Só que eu percebi que para que você seja um bom professor e tenha a habilidade necessária para conseguir passar aquele conhecimento da forma mais completa possível, você tem que ter uma base prática também, tem que saber aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. E aí foi quando eu decidi prestar, que nessa época eu já tinha prestado provas de residência, já tinha sido aprovado em várias. Comecei uma residência de clínica, 3 meses, abandonei a residência por justamente estar enfrentando esse empecilho, essa crise existencial. E depois prestei de novo e passei em várias residências,
Mas nesse meio tempo eu me dediquei muito ao Hard Work Medicina, que é a empresa de preparação para estudos, de preparação para provas de residência médica que tem em São Paulo. Inclusive eu sou muito grato pelo Hard Work, que é uma empresa que me fez crescer muito, tanto intelectualmente como em termos de professor também. Me tornei um professor que eu queria ser, que eu admirava, o professor Fabrício, principal inspiração minha. Não posso deixar de citar aqui, mas enfim, durante esse período atuei como coordenador médico, atuei como professor e percebi que eu precisava voltar para a base prática. E foi daí que eu resolvi prestar as provas de novo, agora no final do ano de 2025, e passei novamente, desta vez entrando para neurologia, que é o que eu mais gosto de estudar, é o que eu mais gosto de fazer na prática médica, de fato. E que se alinha muito a essa ideia de estudar a cognição, né, o aprendizado. Sim, com certeza. E a neurologia, ela te dá uma base teórica e prática que vai te fazer entender melhor os processos cognitivos. E, claro, grande parte das pessoas vai atuar como médico assistencial, vai tratar demências, dor de cabeça, doença de Alzheimer, etc. Mas a minha intenção é utilizar da neurologia prática, da base que ela vai me dar, para conseguir aprofundar na neurociência, que é o que vai me ajudar mais na parte educacional. Então, a neurologia para mim, ela é multifacetada. Ela vai ser essencial para eu estabelecer um consultório médico, conseguir ter uma renda pelo consultório, obviamente, e ao mesmo tempo tocar os projetos educacionais, os quais eu amo tanto. E isso é muito legal, porque a medicina é um universo tão amplo, que se você não gosta de uma atuação, sempre haverá uma outra que se encaixe ao seu perfil. Sim. Puxa, e aí a questão da intersecção, né, é médico, mas é professor, e Uhum. gosta muito de dar aula sobre medicina. E aí você prepara esses candidatos à residência, como é que funciona? Sim, a preparação ela começa geralmente no começo do segundo ano do primeiro ano do internato. Então, nos 2 últimos anos do curso, o estudante geralmente ele procura por cursos preparatórios para a prova de residência médica. A gente sabe que a situação hoje em dia, ela está bem complicada por conta da baixa oferta de vagas e alta demanda de profissionais médicos querendo prestar residência médica. Até porque o mercado da medicina hoje ele está se tornando cada vez mais seletivo, no sentido de que os médicos colegas, a sociedade médica, exige que você tenha um registro de qualificação de especialista, que a gente chama de RQE. CRM todo mundo sabe o que que é, né, que é o registro médico. Mas além de CRM, a gente tem que ter um RQE agora, Sim. para se inserir no mercado adequadamente. Então, desde o quinto ano de medicina até o final do sexto, quando a pessoa consegue passar no sexto ano, a gente prepara esse aluno, entregando para ele substrato teórico e prático, em termos de questões de residência médica, para que ele consiga performar bem ao final da sua faculdade e consiga conquistar a sua vaga de residência médica. E essa atuação ela é atualmente eu estou fazendo à distância, né, mas eu já estive presencialmente lá no Hard Work em São Paulo durante um ano, e gravei aulas em estúdio, e conversei com alunos, e fui mentor de vários alunos. Então, é bem interessante. É bem interessante, e isso faz com que você se encontre aí, né, nesse lugar, nessa intersecção de médico, de músico, de professor, e com certeza aí na neurologia, você vai cada vez mais trilhar esse caminho aí da cognição, né. Com certeza. E eu acho que assim, professor, quando a gente está diante de uma preparação, seja qual for, preparação para residência, para vestibular, qualquer prova, concurso público, muita gente presta concurso público na área médica, Uhum. né. Você tem que sair da caixinha. Sim. Muita gente está acostumada a fazer mais do mesmo, e eu vejo na prática, sendo mentor, eu sou coordenador da mentoria do Hard Work também, e a gente vê que as pessoas elas ficam completamente bitoladas em uma metodologia que elas se apegaram durante um bom tempo na faculdade de medicina, no ensino médio, no ensino fundamental. E hoje em dia a performance que o mercado, a preparação para as provas de residência médica exige do candidato, é uma performance absolutamente fora do esperado, fora do normal. A gente vê aí pessoas fechando prova de residência médica e não conseguindo passar nos primeiros lugares, porque existem outros candidatos que fecham a prova e entram com um bônus de 10% da medicina da família que algumas pessoas utilizam. Então, assim, hoje em dia, nem você fechar a prova está sendo suficiente para você conquistar uma vaga de residência médica. Então, é uma preparação realmente de alto nível.
realmente é importante a pessoa entender isso, né, Sim, que não é só saber ali mais ou menos para entrar. Então as exigências são cada vez maiores. E nesse mundo, em todas as áreas, em que ser especialista, né, já não basta, o que vai fazer o diferencial é essa horizontalidade, né, sim. esse conhecimento mais amplo de outras áreas, até para que a pessoa compreenda melhor a sua própria área de atuação. Até mesmo dentro das próprias especialidades, você repara que os profissionais mais bem-sucedidos e que têm maior sucesso com os pacientes, são aqueles que conseguem integrar diversas áreas da medicina. Então, mesmo que você seja neurologista, você tem que saber de cardiologia, tem que saber de pneumologia, tem que saber de nefrologia, porque tudo isso interfere na ciência que você está se propondo a fazer com um paciente no consultório. Então, nunca perca de vista a base e a integralidade dos conteúdos. E já caminhando assim para o final, que conselho você dá para quem está entrando agora, no primeiro semestre de medicina? O conselho que eu dou é: primeiro, seja humilde. Muitas pessoas já entram com a humildade lá embaixo, né, achando que podem tudo, que passaram no vestibular e sabem tudo. O princípio da medicina é: quanto mais você estuda, menos você sabe. Menos você acha que sabe, né. Porque existe até uma curva de conhecimento que foi estudada, que eles costumam fazer muito essa associação na residência, mas isso acontece em qualquer momento da sua vida. Que quanto mais você sabe, você vai adquirindo conhecimento, vai se tornando confiante. É uma curva ascendente. E a partir do momento que você percebe que existem muito mais conceitos, muito mais coisas que você não sabe, que são importantes, você começa a cair em termos de confiança. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando, você cai, chega num vale. Depois, quando você tá com lá pelos 20, 30 anos de profissão, você começa a perceber que você consegue evoluir um pouquinho mais. Aí a sua curva de confiança começa a ascender novamente, mas progressivamente, aos poucos, né. Então, seja humilde, primeiro conselho. Segundo conselho, não negligencie as ciências básicas, porque isso vai ser a base para que você compreenda a sua clínica, seu diagnóstico sindrômico, etiológico, nosológico lá na frente e consiga tratar o seu paciente no seu internato finalmente. E a terceira dica é: não deixe de aproveitar também os momentos sociais da faculdade. Isso foi uma coisa que eu pequei muito. Eu deixei de participar de eventos sociais, de festas, de representações culturais da faculdade, por exemplo, bateria, que o pessoal costuma entrar muito, e fiquei só estudando, só estudando. Então eu acho que eu perdi um pouco dessa oportunidade de criar vínculos sociais durante a minha faculdade de medicina. Então tente conciliar os estudos com a sua vida social. Depois que você passou no vestibular, no WR a gente tinha muito essa preocupação de ir para festas e namorar e tudo. Tudo bem, é um momento que você tem que se dedicar mais mesmo, porque é um crivo muito importante que você tem que passar. Mas depois que você passar na faculdade, cara, começa a prestar mais atenção na sua vida social também, porque isso é importante até para o seu desempenho durante a faculdade. E saúde mental, né? Saúde mental, essencial. A questão de você manter vínculos afetivos, de todos os níveis, familiares, amizade, isso é muito importante, sem dúvida. Até porque nessa época da performance, né, essa ideia de performar é fundamental, claro que é, mas você depende da sua saúde mental também para isso, né. Com certeza. E assim, a saúde mental ela é muito negligenciada hoje em dia, né. Sim, sim. Dentro da neurologia nós temos, um pouco de experiência com saúde mental também, não tanto quanto a psiquiatria, mas a gente vê que constantemente as pessoas elas negligenciam aquilo que vai fornecer o substrato para que elas sejam produtivas no dia a dia. Então nada adianta você estar com depressão, ansiedade e querer performar bem nos estudos, querer performar bem na faculdade, nas suas provas, não vai adiantar. Você tem que tratar, não só medicamentosamente falando, se existe esse termo, né, em termos medicamentosos, mas também em termos, psicoterápicos, com a psicoterapia e mudança de estilo de vida. Então Uhum, atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tudo isso interfere em como vai ser a sua performance durante as mudança de estilo de vida. Então uhum. atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tudo isso interfere em como vai ser a sua performance durante os seus estudos. Eu costumo dizer na psicanálise que cada época inventa o seu jeito de sofrer.
lá no método Hatzel, né, cada época inventa o seu jeito de sofrer, porque à medida em que as tecnologias da comunicação mudam, a linguagem muda e o jeito como o sujeito se coloca no mundo muda. E hoje em dia, isso é percebido inclusive neurologicamente, né. O jeito como o cérebro funciona muda de acordo com a linguagem de uma época. Isso é bem interessante. Por exemplo, um problema sério que eu vejo hoje é que nessa época em que tudo é cumprir metas, até o descanso virou uma meta a ser cumprida Uhum, na agenda. uhum. E descansar de verdade hoje ficou tão difícil, né? Muito difícil. Com essa rotina que a gente leva hoje, praticamente a pessoa que descansa é taxada como preguiçosa, como, né, É, pessoa que não quer nada com nada, mas a gente sabe que o descanso ativo, ele vai não só potencializar aquilo que você estudou, mas também, fazer com que você mantenha no eixo a sua saúde mental, né. É importante é. isso, você ter momentos de lazer, momentos também de vínculos familiares, se você gosta de ficar com sua família, cara, vai almoçar no domingo com sua avó, faz tempo que você não vê. Então é muito importante tudo isso, professor. Com certeza. E foi um prazer enorme conversar aqui com você, Cristiano. Poxa, não nos víamos já há algum tempo, né? Acabamos que nos encontramos acidentalmente no sábado, o que foi bem legal. E foi um prazer enorme. Que última mensagem você deixa aí para o pessoal? Aqui, meu ex-aluno, e que honra, né, tê-lo aqui, Cristiano Sarquis. O que que você fala aí para nós nos despedirmos? Eu quero desejar a todos vocês uma excelente preparação e eu desejo que vocês vivenciem esse momento de forma única. Os momentos passam muito rápido, a vida corre muito. Vai chegar daqui 10 anos, 15 anos, você vai estar igual eu aqui, com saudade desses momentos que a gente viveu no WA, então aproveite cada momento, aproveite cada aula, aproveite cada, interação social nos intervalos entre as aulas. Cara, isso faz a diferença e, no final você vai ter boas memórias, boas lembranças que vão perdurar com você durante toda a vida. Então assim, aproveite absolutamente cada momento que você vivencie, viva devagar. Nunca tente passar o carro na frente dos bois, né. Tente tirar o máximo proveito e o máximo de benefício que você pode tirar daquele momento que você está vivendo. E claro, os estudos, hein, eu sei que é muito difícil a gente conciliar nossa vida de estudos com a vida pessoal, mas tente pensar que é um momento transitório e que vai passar. Esse período de ensino médio, de curso preparatório para vestibular, é muitas vezes tenso, a gente, tem que abdicar de várias coisas na vida, tem que se dedicar para valer, estudar para valer, mas a recompensa vem no final, né. Então persista, e se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar, eu vou estar disponível também, se quiserem entrar em contato comigo no Instagram, eu sou super aberto a responder as pessoas, cristiano.sarquis, e vou tentar também estar sempre mais próximo do pessoal do WR que tem meu coração. E esse é um conselho também a quem já está na faculdade, né? Sim. A quem já está na faculdade e a quem está fazendo a prova de residência agora, a quem está se preparando. Foi um prazer enorme. Prazer foi Vo meu, professor. Você ia falar? Não, é só pra gente poder agradecer mesmo a participação e falar que a admiração que eu tenho por você, professor, pelos mestres em geral que fizeram parte da minha história, é não quantificável, não tem como eu quantificar. Porque eu acho que a base de tudo é a gente reconhecer os nossos mestres. A partir do momento que a gente reconhece nossos mestres, a gente tem um alvo a atingir. A gente tem uma meta a atingir. E toda vez que você está diante de uma meta, o estímulo para que você cresça é maior e maior e maior, cada vez que passa. Então, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelos ensinamentos e obrigado, família WR, por tudo que eu vivenciei e pela história que vocês me ajudaram a construir. Poxa, nós é que agradecemos. Obrigado demais, obrigado mesmo, viu? Um abraço para você. Um abraço, até Tchau, mais. gente. Tchau.